Posso tirar o som para não... Muito boa tarde, irmãos, conterrâneos. Vou permitir, antes de mais, renovar meu pedido de desculpas pelo facto de manhã houve vários desencontros, sobretudo de ordem técnica, que impedi a realização dessa comunicação em direto, segundo era que estava prometido, para 11 horas da manhã. A primeira razão foi coincidência com comunicação, conferência de imprensa que teve lugar na sede do PAIGC e depois a própria qualidade de rede e outros elementos que a outra dita aquilo adiante. Provavelmente que irá constituir algum constrangimento para manda meu irmão se me a seguir, na pedir desculpas, na espera que não prejudica de forma irremediável acompanhamento de parte de público que me está acompanhando. Na falência tudo havia acha que uma tarefa comunica de parte sim não só relevante como pertinente para o momento político que nós vivemos. A nosso tudo que cidadão nacional, de uma forma ou de outra, nós está preocupado com a situação política, que evolução, no sentido de não compreender que desafios que estão colocados, que cenários que estão a desenhar e que provavelmente vai ser o resultado de todo esse processo. Mas, na essencial, é importante falar com a nossa estuda ontem, não acompanhei. O Supremo Tribunal de Justiça esteve reunido naquilo que digo ser a última sessão plenária para validação de candidaturas que dá entrada naquele instância. Pensa com o conhecimento de tudo isso, nós tudo não sabia, como há processo eleitoral para começar através de deposição de candidatura, tanto de partidos para a eleição legislativa, partidos e coligações, como de candidatos, seja candidatos apoiados para partidos políticos, seja candidatos independentes, de acordo com a legislação, de acordo com o ordenamento legal, e o Supremo Tribunal de Justiça que tem a competência de receber candidaturas, de analisar candidaturas e de validar. É bem importante, de facto, no início da nossa conversa, quando deixa claro que não só nós civil, como não reconheci o Supremo Tribunal de Justiça como órgão máximo do poder judiciário. Ele que é responsável para administrar justiça, ele que é responsável para aplicar leis, mas é importante também lhe sublinhar como e que aplica leis que ele está criando. E está aplica leis que está concebido, está formulado e está tornado disponível para o povo. Porque no regime que nós vivemos, que é regime democrático, quem que divide governar e povo. Vontade de quem que divide reconhecido e que deve respeitar e povo. Ou seja, esse é um pormenor, um ponto de partida que prepara-se muito básico, mais uma vez, e que é dirigido a juristas, a nós profissionais de lei, a missão é para ver para o nosso povo. Para nós tudo nós está na mesma página. Porque mal, aliás, e tem gente que por pensa como basta eu falar que você está no tribunal, significa como o por impõe de vontade. Não. Quem está no tribunal, nesse caso o Tribunal Superior, como eu falei, o Supremo Tribunal de Justiça, que é que ele aplica a lei. Quem está formaliza a lei e povo guineense através da Assembleia Nacional Popular. Portanto, essa primeira nota que me estiver
para ficar realmente muito claro para nós tudo. Papel do Supremo Tribunal de Justiça e que cria leis, mas e aplicá-lo. Mas, sobretudo, aplicá-lo com rigor e aplicá-lo com independência, com imparcialidade. Aplicá-lo de tal forma que a nós tudo não é tratado de suma igual perante a lei. Todo cidadão nacional deve de ser tratado igual perante a lei. Ao mesmo tempo que não oferece, é importante para não falar como nos últimos 6 anos, havia mandato de Umar Sissoko Embalo, contrariamente àquilo que se está estipulado na lei, e que foi de 5 anos, e foi de 6 anos. E Umar Sissoko Embalo empenha fortemente na destruir tudo pilares da nossa soberania. Tudo aquilo que deve ser o fundamento de existência de um Estado soberano foi posto em causa durante os últimos 6 anos. A OSCE não tem um parlamento assaltado e, mais uma vez, e por parte como era porque um político talvez ainda fazia alegações que poderia ser totalmente verdade. Felizmente que nós estamos aqui na Guiné-Bissau, um contexto muito restrito e muito concreto. Qualquer cidadão guinense que pode estar na Buruntuma, que pode estar na Retabanca de Farandimpo, que pode estar na Mata ou no outro lado, pensa como e pode ter condição de averiguar essa que não fala assim. A Assembleia Nacional Popular, órgão legislativo para excelência, que está representa o povo guinense, nem momento está assaltado. E quem está lá como presidente da Assembleia, que foi eleito para que funções e que tem competência de representar o povo guinense durante a 11ª legislatura. É a primeira coisa. Segundo coisa, não tem um governo. Voz? Eu vou volume, tem calma. Segundo aspecto, e de como tem um governo ilegal. Ilegal. Porque é um governo que é apresentado como um governo de iniciativa presidencial. Na Constituição da República, que está previsto governos de iniciativa presidencial. Governos devem ser resultado de eleição legislativa e de quem tem a maioria na Assembleia Nacional Popular. Na altura que falaram que houve dissolução da Assembleia Nacional Popular, não devia ter um governo de gestão até a hora que faziam novas eleições. O próprio Presidente da República e passa a ser um presidente caduco, porque ultrapassa esse período de mandato. Na interpretação de tudo aquilo que me se de lei, ninguém quer ter dúvida de como esse mandato, apesar de começar simbolicamente, apesar de tudo aquilo condicionalismo que não conheci, e começar no dia 27 de fevereiro de 2020 e deveria acabar dia 27 de fevereiro de 2025. Bom, ele vem falar no Comunal, que é dia 27 de fevereiro, e deveria ser no dia 4 de setembro. Mas nem que dia 4 de setembro, e acaba. Portanto, não tem um órgão de soberania tão importante que o Presidente da República, mas que esteja caduco, que esteja fora de mandato. Triste. E ora que nós guindes formados em direito. Aqueles filhos de Guiné que dão o privilégio de ir fora, vai estudar. E que têm tudo condição de poder contribuir para e poder ter um entendimento consensual daquilo que principais elementos que devem orientar na vida, na ranha forma de embrulhar coisas para que ninguém possa entender. Está a falar como não? A nós tudo, nós sabemos como se mandato acabar, de facto acabar, mas e que tem que sair do palácio e que tem de deixar de ser o Presidente da República. E também o carpinteiro, o pedreiro, que tem que ter a responsabilidade de ensinar aqui, como a Presidente da República é um órgão uninominal e de um pecador eleição. E, portanto, e que tem aqui mesmo prerrogativa que não estou em relação ao governo, que está falando com e que a fim desse mandato, mas ainda pera até a hora que o novo governo vem, vai poder sair. E que tem aqui mesmo prerrogativa de Assembleia Nacional Popular, que deputados está falando com e que a fim desse mandato, mas ainda aguarda até a hora que elegido novos deputados para ir começar a sair. Na caso do Presidente da República, a Constituição da República está conta claramente como tem que ter um dia que está começando esse mandato e tem um dia que está acabando esse mandato. A hora que esse mandato acabar, está previsto na Constituição como aqui está substituído, quem está substituído, qual que poder se quiser ter. E diz que na fim de como é que se diga, eles próprios que, na passado recente, conta claramente como a 6 meses antes do fim de mandato do Presidente da República,
e está tendo poderes reduzidos. Portanto, esse é o direito. E para concluir, essa lista de estruturas de Estado que está sequestrado, que está condicionado, não tem um Tribunal de Justiça que está mal constituído. Para dizer que está mal constituído porque que Conselho Superior de Magistratura, que divide e elege juízes conselheiros para o Supremo Tribunal, não é? E acaba para sendo indigitado para presidente da Assembleia Nacional Popular, que é ilegítimo, ilegal, inexistente. Primeiro. Segundo, usa ainda em relação ao Tribunal de Justiça e de Comando, e está falando claramente, como é que cada Câmara está representada por 3 elementos, mais vice-presidente e mais presidente, e portanto ele tem 11 elementos. Que 11 elementos, para poder reunir e para poder deliberar de forma válida, tem que ter pelo menos 4/5 de 100 membros. A nós tudo não faz conta. 4/5 de 11, cada 8,8, ninguém nota aqui, 0,8 não manda, não precisa de 6 elementos, juízes conselheiros, na Supremo Tribunal de Justiça, para ter capacidade de funcionar como plenária da Assembleia Nacional Popular. Juízes conselheiros, vou falar manga dessa. E cadê-os? Mas e diz que dado uma prerrogativa muito importante. E então, eles já têm que garantir-nos sempre como início de seu funcionamento e respeito de lei. E que a lei que eles pensam, e que a lei que eles imaginam, e lei que é aprovada pela nossa Assembleia Nacional Popular, portanto significa para o povo guineense, e que ele significa como se eles não respeitam a lei, eles não respeitam o Estado de Direito, todos outros cidadãos têm que compreender a importância de poder respeitar. Então, me de concluir a primeira parte da minha abordagem, para falar como se soma é coisas tudo que não vai Estado que desaparece. Não acaba que Estado para a vontade de um único indivíduo. Um único pecador. Que entende como e se concentra tudo poderes da Simão e põe em causa tudo órgão de soberania. Assembleia Nacional Popular, Governo, ele próprio Presidente da República e Supremo Tribunal de Justiça. Mesmo perante o quadro, nós estamos conscientes dessa fragilidade do Supremo Tribunal de Justiça, não tem como juízes que estão lá, não estão munidos de bom senso e de uma consciência responsável e patriótica. Não se vê como e precisa abrir caminho para a reposição de legalidade. E tem que ter um ponto de partida. E barragem, nós tudo não constatei. Órgãos de soberania pôr em causa, órgãos de soberania condicionados ao seu funcionamento, não assaltar a Assembleia, não trocar elementos do Conselho Superior de Magistratura, não elegir ou não nomear um governo de iniciativa presidencial contrário àquilo que é ordem constitucional, mas não tem que começar em algum campo. Então, nós esperamos saber como não ter juízes que não compreendem a importância de sua própria função, não assumir responsabilidade de que cargo, não corresponde àquilo que a expectativa do povo guineense para não ter um início fresco, para não ter alguma coisa que não permitir compreender como não repõe legalidade, não repõe dignidade de instituições da República. Então, não fala bom. De facto, que é poder funcionar. E tem que ser eles 8. É que tem 8. É que tem 6. Ilegal, é que é legal. É poder funcionar, é que poder funcionar. Mas, pelo menos, se mostrar no comum, é poder trabalhar em consenso. E é observar estritamente que dispositivos legais talvez é poder contribuir para não ter um ponto de partida, para não poder reprimir aquilo outro órgãos. Então não espera alguma. Hora que observa que dispositivos legais que a lei está a falar, não repete número de vezes que necessário. E daqui que cada um de que juízes pensa. E que a lei fala. Se observa cada um de que preceitos que a lei fala, ele deve criar uma condição para a participação de todo o candidato que cumpre aqueles dispositivos na eleição. Tanto na eleição legislativa como na eleição presidencial. Na metade do percurso, não havia alguns pronunciamentos de uma Orcição Coimbra, que não fala com uma. E que tudo o que não vai à eleição. E tem aqueles que não se vê como é de ir.
é cá por bem eleição. Não nos falamos como e tem guindes que tem problema com a justiça, que eles cá por bem eleição. Não fala bom, ele por para pedir. Mas importante, que para não ter juízes, que sindical que isso é função, é sindical que isso é responsabilidade, é ter lei, é ter Constituição da República, é ter ser consciência, é ser capaz de garantir independência de seu próprio atos para poder garantir como direito de ganhar força nas decisões que ela vai tomar. Não acreditava como e tem mais coisas que eu colocar na mesa para discutir. Por exemplo, ele se levanta a questão de próprio legitimidade de Umaro Sissoko Embalo enquanto candidato. Cabia publicamente, em algum momento, e punha em causa se a ascendência enquanto guinense. E fala como se Mame bin de Mali. Se Mame bin de Mali e tem país malianos, e normal, para o povo guinense que fala, não espera como o Supremo Tribunal. De facto, não bin garantindo como é alguém que me se cedo, ou que cedo vai, mas que me se continua cedo não presidente, de facto, e cumpre a dispositivos. Mas não estamos aqui para fazer cavalo de batalha. Porque não entendi como isso está na mão de um Supremo Tribunal que não vai analisar e não pode testemunhar de forma muito clara. Aliás, eu quero dar um exemplo que eu acho que é muito interessante nesse momento. Então, fala agora com uma direção de aviação, na realidade, uma carta de condução. E que a questão só de como é que representa o Estado e falar como a mim que tem a competência de falar como é alguém que pode conduzir ou eu posso conduzir. Não. Que órgão, naquele momento, está na falar sociedade, vou fazer confiança a mim, para bem avaliar alguém, tanto moralmente, como em termos de se aptidão, não chegar à conclusão de como e ter aqui que é necessário para ele pegar o volante, para ir para a praça pública, para ir para a conduzir. E mesmo coisa, não tomar decisão que tenha a ver com a nossa vida, nos próximos 4 anos em termos de governação e nos próximos 5 anos em termos de quem quer ser o primeiro magistrado de nação. Então, e eles que pôr no Supremo Tribunal de Justiça, eles que dão a prerrogativa de revistar tudo o que não serve, a nossa candidata, de revistar tudo os partidos políticos e de atestar perante o povo guinense como a leis do país está respeitado, condição está criada para, de facto, é seguinte por ser no representante nas instâncias que estão a concorrer. A ver aqui, não aguarda serenamente para o Supremo servir país. Para servir, sobretudo, aquele milhão, quase 1 milhão, de cidadãos que têm poder eleitoral. Aqueles que chamaram para dia 23 de novembro. E vai exercer a responsabilidade de poder votar, não só na eleição legislativa, como na eleição presidencial. Não agora, se vamos falar com serenidade, e a não contribui sempre na periguinha para ter calma, para ter espírito de tranquilidade, para que colocar qualquer tipo de pressão junto de nós, irmãos, para mais preocupação que a gente tem, nomeadamente sobre esse exemplo que dá de qualquer nacionalidade de gente que me se o candidato, se realmente ter 4 donos aqui de Guiné-Bissau, não fala não faz confiança a não Supremo Tribunal de Justiça. Não disse eles que faz trabalho, até fim. Olha que acaba. É nem contar o que olha. Mas, antes de bem muito, importante para falar isso, para quem realmente por entender. Ora que não fala como o Supremo Tribunal de Justiça, quem é que está fazendo lei? E está administrando justiça. E está aplica lei, onde primeiros exigências que tem que ter que se cabeça. E de cada ato que na prática, e conta a população, e conta o povo guinense, para o povo guinense poder estar certo, como é que tem nem um resquício que pode beliscar que se atuação. Ele comanda, pensa como a nós também, dentro do partido, não tem uma prática democrática. Por exemplo, a não é candidato presidencial, tudo o que a gente se estava aqui sala do Comitê Central lembra, cada voto que não traz na urna está mostrado, depois está gritado o nome de quem que está. Portanto, e que só quem que está fala, não vi, não olha como é, e nome que está falando. Não, lei está falando como princípio de transparência. Eu tenho que publicar para tudo que se vê como que nome que chama e que nome realmente encontra dentro do. E mesmo que, no caso do Supremo Tribunal que não vai lei está falando, regra está contando, própria prática
que não conseguiu durante anos tudo. E está contando como? A hora que não entra no processo eleitoral. Ele disse que tem gente que deve ser bem especialista em termos de eleição. E povo guia-se. Porque não fazemos dizer tantas vezes que partimos para não coragem de tudo. E que tem ninguém que fala com ela e que vive, alguém que tem mais de 20 anos, que vive nenhuma experiência eleitoral. Não sabia aquilo tudo. E está falando com assim que o documento da entrada no Supremo Tribunal de Justiça, ele diz a fixar. Então, o que quando está fixado? Está fixado para o povo poder confirmar como ali documento que não recebi de parte do concorrente. Não só está confirma qual documento que eu recebi, mas está confirma também qual hora que eu recebi, de qual dia. E ele está falando como a partir de que momento, e tem um período de 24 horas de análise de que documento. Está completo, que está completo, e tem rascunho, e tem erro, e tem não sei o quê. Mas quem decidiu por isso? E para a hora que, de facto, a hora que alguma decisão vinha a tomar, para que tenha nenhuma dúvida, não só sobre legalidade, sobre transparência, sobre tratamento igualitário, sobre tudo que condições que vive de facto observar. É que manda aonde? Porque não é a forma como acusas da fazer. Não fala bom? Essa é muito da parte daquilo que está escrito na lei. E que é muito fácil. E que é muito fácil porque não é coisas que começam a aparecer nas redes sociais, né? Cada candidato ou cada partido que tem esse candidato, na parte nas redes sociais, para falar: a minha recebi de mim. Que eu recebi de certo. Não sei quem recebi. Quem recebi. Mas PAI Terra combinada. Se candidato Domingos Senhores Pereira, combinada. Candidato de PAIGC, apoiado para todos os partidos que estão a constituir aquela plataforma PAI Terra. Não fala, é método ali. E que de métodos mais corretos, aliás, irregular e pode ser até suspeito. Porque em matéria de eleições, Supremo com esse tipo de procedimento. Se a mim, a força da repetição, do próprio interesse que tem no processo, nunca vai parar. Com se é modalidade, não é o nosso Estado Supremo, é ter conhecimento muito mais do que mim, é ter tudo instrumentos que necessários para ser capaz de poder fazer um trabalho claro, legítimo, sem qualquer tipo de dúvidas. Mas logo a seguir, que é interessante. Interessante como logo a seguir passam vozes que estão interessadas no processo. Vozes que vêm falando como bom, através de conferências que é convocar, conferências de imprensa, conferências de ocasião, para tentar essa confusão, aponta dedo a PAIGC e aponta dedo a Domingos Senhores Pereira enquanto presidente do PAIGC. Um deles está falando como PAIGC como erro estratégico. A mão que ninguém vai como PAI Terra, não vai como PAIGC. Outros falam como não canaliza coisas direito, não está percebido como coisas de dinheiro facido. Essa é a pepa da graça. Essa de facto da graça. Se contra que é dramático, se contra que é tão grávida, esse não é o papel dele. Não terá bagaça. Que é negócio, diz que está a assumir claramente como eles e apoiantes de quem ainda luta contra a PAIGC, quem ainda luta contra a coligação PAI Terra. Não é? Está preocupado com a não cometer erro na forma como não se vê como uma tentativa desenfreada e de alguma forma desesperada, não é? De desinformar, de dividir, de criar dúvida na cabeça não só de militantes e dirigentes do PAIGC, mas sobretudo na cabeça de eleitores guineenses. Estou falando como talvez Domingos não acreditava nele, mas desta vez falhar, é como as coisas como deve ser. E irmãos, vou parar a pensa direito. Ali Domingos Senhores Pereira não foi nenhum candidato de PAIGC para a eleição legislativa na 2019. Um colhido não primária realizado na Comitê Central de PAIGC. Não cumpre todos os requisitos que necessário. Não prepara texto de aprovação de minha candidatura. E dá de entrada na Supremo Tribunal de Justiça. Na 2023, não cumpre mesmo os procedimentos, mesmo os partidos, que assinam mesmo documento de Constituição
de nossa plataforma, o mesmo símbolos dá de entrada no mesmo Supremo Tribunal de Justiça para aplicar a mesma lei da República de Guiné-Bissau. Como aquilo ser válido na 2019 e 2023, respectivamente, gosto não de inconciliável para não ir outro caminho. No caso de PAIGC, ou de PAI Terra, não aconselhado como não. Não falamos com a boca por bem com o PAI Terra. E na bem gosto para vir discutir que é como não por bem com o PAI Terra. Mas não aconselhado como não por bem PAIGC. Mas ninguém vai. Na 2023, porque não falaram como não por bem com o PAIGC, havia não ter bandeira que passe que bandeira do país. Naquela altura, não conta aqui claramente, com a bandeira do PAIGC, escolhida em 1956, quando a partir do fundado. E, portanto, se encontrei coincidir com a bandeira de Guiné-Bissau, quem é que devia de mudar a bandeira? E PAIGC, aliás, e Estado de Guiné-Bissau, e com a PAIGC. Mas na altura, não falaram com não e com o certo. Não vou ter aqui bandeira, havia coincidir. Olha só, não muda, vamos com outro símbolo. PAI Terra com sigla, mas que símbolo de caça. Que é aprovado. Que é bem comunitivo. E ela não ganha com maioria absoluta naquelas eleições. Como que válido na 2023? E também ser válido na 2025. Que altera? Constituição altera? Não. Partidos que participam altera? Não. Lei de Guiné-Bissau, Constituição da República, é altera? Não. Se nenhuma circunstância que altera, se nenhum dado que altera, como que PAI Terra por ter problema no 2025 que quer ter no 2023. Ninguém fala como vou aconselhar quando vai com o PAIGC. Ou seja, se uma boca por montiano com o PAI Terra vou aconselhar quando vai caminho com o montiano. E ainda também fingir como eles que não aconselham que aqui caminho para o Rio Grande. Mesma coisa em relação à candidatura de Domingos Simões Pereira. Olha dito jurista de não praça, né? Que vim também contando com ele, que conhece a Constituição, ele que conhece lei, a não comitê, sabia se PAI Terra que foi aprovado e que podia participar, então automaticamente se candidato tem que cair. A minha se vê naquela Constituição que é escrevida. A minha se vê naquela como a própria faculdade de direito que alguém estudasse. A minha fala nunca estuda direito. Nunca estuda direito. E tu alguém falando como babo, ou tu estuda de lei, não, nunca consigo. Mas se lei. E cá para mim, nunca consigo lei. Como anda? Nunca se lei. E olha que lei. Entende? E ainda fala, não, mas tem a ver com lei. Um dia falar alguém como anda assim que lá. Se você não conta de caminho único, higiene, não é como você falar com a janela tem que botar tudo na testa. E ninguém quer poder jogar. Talvez ninguém botar, mas só que higiene. A missão que higiene. Não, é aquilo. Leis criadas para homens poder aplicar. Isso vamos falar no início. E cá outro guia que cria a lei. E a Assembleia Nacional Popular e deputados escolhidos para o povo guineense. É fazer lei para não aplicar. E portanto tem que ser uma lei que está a não dispor e a não funcionamento. Então para ficar esse aspecto que tem a ver com PAI Terra. PAI Terra. Ouvi Supremo Tribunal de Justiça emitir despacho. Daqui a falar com prazo de entrega de candidaturas a acabar dia 25 de setembro de 2025. A nossa não fala, bom, estranho. Estranho porque nós sabíamos que na matéria de Constituição, sábados que está conta, domingos que está conta, feriados que está conta, nada que está conta. Daí tem uma necessidade de estar na compensa. Ninguém quer dia 24 e que tem problema de ser dia 24. Se quer dia 23 e que tem um problema de cair dia 23. Então não há preocupação, não falar, não faz só força para não entregar até dia 23. Porque se alguém me lembrar que o Manaus, 25 de aniversário, havia Constituição. Está a falar com 60 dias a contar do dia que a eleição marcada para não estar dentro de que prazo que estabelecido. Então não faz força. Não faz força
coisas entregadas no dia 19. E esta perguntinha esclarecia um aspecto que parecia como onde não éramos papel dele, sem conhecimento do caso. Como a mim, especialmente, também uma reunião do Comitê Central, para poder decidir para quem que não pôr na lista, para quem que não pôr na lista, quem que não traz, quem que não pôr. Essa linha está um bocadinho desatualizada. Porque, para mim, como a mim, que também uma reunião do Comitê Central, e também o único propósito do Grupo Provação Soberano, como está presente, talvez que a comanda é aspecto papel. Na PAGC, há muito tempo que a presença ou a ausência do presidente de Catatouí para a reunião tem lugar. O órgão está a funcionar normalmente. E na que base, que uma semana antes da minha missão, houve a reunião do Comitê Central, onde que lista de candidatos de PAI Terra para a eleição legislativa aprovada. E, portanto, irá entrada normalmente dia 19 de setembro. Dia 19 de setembro. Se lei está falando com a hora que o documento entra e tem 24 horas para analisar. Assim, se tem qualquer tipo de correção que ele sabe e já tem interação no sentido de corrigir, aliás, suma aqui que eles vão fazer em relação a aqui outro partido, aqui outra coligação. Se o documento de entrada dia 19 e eles é confirmar como há, e da entrada dia 19, qual é a dificuldade que teve no dia 19? Qual é a dificuldade que teve no dia 20? Qual é a dificuldade que teve no dia 21? Qual é a dificuldade que teve no dia 22? Teve só no dia 23. No dia 23, estou falando com uma, se não abrir, se não vir um dinheiro, a partir do dia 23, não cada tem aqui 72 horas, que serve 3 dias, para eles provar por isso. Esse é o tipo de matemática. Esse é o tipo de análise. A única forma de não compreender-se. E para infelizmente, não irmãos que estava a fazer trabalho, eu não sabia como há, e que para desconhecer algum lei. E para estava sob alguma pressão. Pressão que está a falar isso como há, é tem que encontrar alguma coisa para falar como há, não proposta tem que rejeitar. Eles que se usa. E que é eles que podem rejeitar, não a proposta. Lei que tem que rejeitar, não a proposta. Porque a hora que fala como há, não a proposta que está conforme, é tem que contar o que é que está conforme na não proposta. E o que é falando? Eles próprios se ligam e cavalam. Porque eu falando com a PAI Terra entrega se documentos dia 19 de setembro. Prazo de quando? Prazo dia 25. A mim fica uma manga de gente que não é manga de gente que não vem. É tão simples que ela fala, não é que por certo também é esse tipo de problema. Não, e esse tipo de problema. E que outro? E esse tipo de problema. E por copiar na outra língua, e por pôr na chinês, e por ser na grega, e por ser naquela língua, virar ao contrário, e esse que se tem em causa. É que tem rigorosamente nada que é poder apontar a mim para mim falar no irmão. A não entregar dia 19, não chegar atrasado em relação a dia 25. Então, não tem que formar um estudo para o contexto. Não. E como se por tudo vai a eleição, sobretudo, na base desse. Se de facto não está cumprir lei, se de facto não está fora daquilo que e não arranjo constitucional, dito que eu tenho, não falha. O nosso estudo não serve. Mas vou contando. Vou cada vez só vou falar com não descobrir com o olhar. Vou contando onde é que não olhar. Aquilo que lei está falando. E esse que vou contando, esse que pega. Esse que pega, esse que alinha, esse que tem qualquer tipo de validade. Então, eu mando, me entendi como é, e chega ao tudo. De essa minha conversa ser uma conversa dirigida ao povo de Deus. Havia soberania do povo e de estar riba de tudo tipo de soberania. Se olha e falar como é que tem uma periodicidade onde é que não volta da povo possibilidade de volta. Não só para conhecer ser o principal representante, como representante da Assembleia Nacional Popular e para ver aquilo tal soberania. Então, tem que falar povo. Como é que chega a hora de não falar basta. Basta de injustiça. Basta de manipulação. Basta de destruição do Estado. O nosso tudo não pode ter funções no Estado. O nosso tudo não pode ter responsabilidade no Estado. Mas a lei que não aplica, e que lei que é aprovada, que aqui que sai da minha cabeça, que aqui que sai da minha vontade, mas sobretudo que aqui que vem de medo que eventualmente também pode ter, e tem alguém que está condicionado. Naquele que é válido. Aquilo que é válido.
Então, a mim isso fica bem claro. De que nunca tem nenhuma ponta, nenhuma gota de legalidade nessa intenção do Supremo Tribunal de Justiça da uma decisão com embalo, aquilo que se vê como urnas Canadá. Para a validade de um processo democrático. E hora que o povo pôs se voto. Então, uma por gosta. E por aí, tem outro tipo de plano. Mas o único que pode dar o direito de volta a sonhar de representar o povo. E hora que nós abrimos urna, não é como o povo guineense pôs voto. E cada outra forma. E cada forma que pensa que vai fazer. Esse, o cavalo, e cada chegar de acontecer. Então, isso fica bem claro. Como de facto, se não é como falei, o Supremo Tribunal de Justiça não tem nenhuma base legal para excluir dos entidades. Nenhuma base legal para excluir PAI terrorista. Por isso, aqui fala, isso não é prazo. Prazo dia 19. Aliás, prazo fixado dia 25. Como é que a mim pode chegar atrasado dia 19? Eu não só brinca e na parte antiga só. Sinceramente, esse ultrapassa tudo que tem lá. A mim recebi chamada de constitucionalistas a nível internacional que me têm opinião sobre isso, mas que está convicto de como elemento do deles, elemento que ele lê nas redes sociais, que ele lê na órgãos de comunicação, alguma coisa que está certo. Eu falei, não, alguma coisa que está certo. Bom, talvez na boa tentativa de simplificar, gostando de esquecer alguns. Porque não falando do mal. Vou entregar o documento dia 19. Quem falou, vou chegar atrasado da eleição ao dia 25. É verdade, alguma coisa gostando de falhar. Eu falei, agora. E é só que está. Em relação à eleição presidencial, entregar mesmo os documentos que entregaram em 2019. E para além do facto de me entregar, não é um erro que está cometido, é que nós estamos a chamar a atenção. Aliás, nós advogados chamamos de atenção sobre isso. Candidatura de Domingos Simões Pereira à eleição presidencial e que a candidatura de PAI Terra e candidatura de PAIGC que teve endosso de partidos que têm integra PAI Terra. Portanto, se aqui que não olha na rede social, aqui que não olha alguns guindos da papia, de como a papia é falar como é chumba candidatura de PAI Terra. É como é que analisa a candidatura de Domingos Simões Pereira, que ele é um erro que estava cometido. Este ainda há tempo. Este ainda há tempo de corrigir. Porque tudo é dos entidades. Tanto o PAI Terra, Suma Domingos Simões Pereira, é ter direito, de acordo com a lei, e de acordo com a vontade soberana do povo guineense, de participar na pleito eleitoral. Se é área em algum caso, se é falha em algum aspecto, o Supremo Tribunal Católico trata aquilo como segredo. E tem que vir publicamente. E tem que contar exatamente de que é falha. E lá me aproveita para falar com de tudo o que é elementos que colocado como exigência para oferecer o candidato, tudo não se fica. Havia um deles e identidade. Me prova como a mim e guinense, minha mamãe e guinense, minha papai e guinense, mamãe com papai de minha mamãe e guinense, papai com mamãe de minha papai e guinense. Portanto, me prova que ainda não só minha certidão de nascimento, como da minha bilhete de identidade, de tudo minha identificação aqui no site. Não traga minha cartão de eleitor. Porque a lei está falando como para eu poder votar nele, eu tenho que ter capacidade de votar na vida. Me prova que não apresenta minha cartão de eleitor. Não apresenta minha certidão de registro criminal. Onde aqui está claramente como nada consta. Minha ficha é limpa. Nunca tem qualquer problema com a justiça. Não é? Não apresenta aquilo. Bom, e surge e criado do nada, e que existe é da lei. De falar que não tem que apresentar certidão de quitação. O que é certidão de quitação? Um documento que está provado que nunca tem dívida do Estado. Ano passado, veio que se tratado, não trata tudo, comissão que não trata, que recebemos, que entrevistamos, e chegar à conclusão de tomar tudo que está normal. E um gabinete que trabalhava para ele, é falar como aquilo é dignidade baixa, mas nem para colaborar com o gabinete desde 2008. É falar como é preciso para que o gabinete da baixa. De repente,
a taxa como aqui que pagaram que é pouco. Eu tenho que vir fazer um novo cálculo. Com comissão, que não trabalha nesse falando com eles, é que não tem nada a ver. Que ela saiu lá do gabinete do ministro. Já agora, para quem se lembra como ministro do Economia Pereira, fica colocado como diretor de campanha de não opositores. Ou seja, ele também concluiu que nós, mesmo nós que tem que votar decidir quem pode ser o candidato, quem pode ser o candidato. Não se brinca que é país. Não se brinca que é país. Mas não vai entrar numa palestra. Porque essa é uma papel coisa séria. A mim, em relação à certidão de quitação, isso diz bem claro. E que a parte de lei, e com uma obrigação, mesmo assim, não cumpre. Não vai, não prova como não tem nenhum dívida que está. A mim, não tem nenhum caso que lua, que faz outro que tem outro tipo de rendimento. Não fazem tudo. Mas, o cara não imagina como é. E esse que está na pegada. Não imagina como é esse que está na pegada. Para falar como não entrega certidão de quitação. Me se lembra uma coisa que aconteceu relativamente pouco tempo. Acabo de ver. Havia lei tributária. E podia ter só consequência tributária. Nada mais. E que por ter consequência política. Porque por falar como alguém que falha para pagar uma coisa, na eliminar de um concurso público. Que é que por falar, bom, não por multa. Por falar como não aumenta para o valor que deve pagar. Portanto, isso fica claro. Primeiro, que a parte de lei. E não vai permitir para o exigido que faça parte de lei. Segundo, e de natureza tributária, se queira, eu tenho notificado, é dar um prazo, se não vou cumprir, que lhe é outra questão. Mas me se diz, é claro, como há esse tipo de fabricação, obviamente que tem nenhum tipo de vínculo empresarial, que te dê algum tipo de rendimento que pode ser de natureza tributária. Então, isso termina. Eu falo que não exige a Supremo Tribunal de Justiça pronunciar publicamente sobre tudo candidaturas que recebe. Porque a questão de falar como eu não respondi aqueles que não tinham, não, tem que responder a tudo que decidi. Tem que ser. Quer que analisar sobre qual critério, qual elementos que analisar e que ele que comanda muito chega a essa decisão. E não aproveita, mais uma vez, sem intenção de tocar em alguém ou em alguma candidatura, para contar um caso que não sei. Não sei como é. E tem um candidato à eleição presidencial que vai como independente. E vai como independente, e portanto ele recolhe assinaturas que necessárias para ele poder ser o candidato independente. Ele entrar. É notificado, para falar como é, e capaz de entregar aquela assinatura de 5.000 subscrição. 20 que subscreve essa candidatura. E preciso para dar cópia de bilhete de identidade de cada um de que 5.000 guindes que subscreve esse coisa. Estava claro com a intenção e depois em causa se candidatura. Informação não tem, e se camarada não deve desmentido, mas desmentido com fatos, com elementos de prova, para não conhecer. E de como é responder, se mandatário, se estrutura a campanha, é responder para falar, não, esta é a inovação. Igual aqui que o candidato presidencial. Ele também quer ter qualquer tipo de bilhete de identidade. Logo, que exigência cai? Que exigência cai? E não aproveita para falar, como a nós tudo, que cidadão nacional, não tem dúvida, e que é só em relação à filiação, identidade, ascendência de uma se socorre a candidato presidencial. Não tem dúvida se contra ele candidato independente ou ele candidato suportado por um partido. Então, ele pensa que nós tudo não material. Ele fala como ele candidato independente. Se ele candidato independente, ele apresentaram que 5.000 assinaturas que falaram como junta para poder entrar nessa candidatura. Mas que basta mostrar aqui, porque nós temos que trabalhar em função pública. Então, esse registro de trabalhadores é fotocópia, é bem mentira. Suma é que deve notificar um outro candidato para ir conta, para mostrar cópia de bilhete de identidade que está valida aqui essa assinatura, para ele também, e vai se esforçar em mostrar para todo o povo guinense, por estar seguro de como a nós que não considerado tudo candidato de fato, não cumpre tudo o que sabe. É quando a mim se aproveita para falar todo o povo guinense, como a nós, não aguarda até terça-feira. Até terça-feira. Ao dia sábado, domingo, segunda, até terça. Não continua pelo povo guinense. Para aguardar serenamente. E não pedir Supremo Tribunal de Justiça
é clarificar-se tudo até terça-feira. Porque, a partir de terça, não absti desse pedido que não tem estado no povo guineense para contenção, para que tenha nenhuma manifestação, para dia seguinte se trabalhar com absoluta normalidade. A não se vir como e por tem vontade de subvertir aquilo que é ordem, aquilo que é vontade popular. A não se vir como últimas eleições, subsequentemente vão ganhar com maioria absoluta. Aquilo está dando direito de pensar como mais de metade de votantes da Guiné-Bissau, mais de metade de eleitores guineenses e guineenses que têm identificação cabeça com nós. E, portanto, se nós temos cerca de 1 milhão de votantes, 800 e tal mil, quase 900, isso significa que nós temos pelo menos 500 mil cidadãos guineenses que seu voto está na poder em causa. Também a Guiné tem para ser escolha parte na boletim de voto, tanto na eleição legislativa como na eleição presidencial. Então não lhe exige transparência, não lhe exige justiça, não lhe exige, sobretudo, verdade. Eleição democrática. E que é inventado como forma de poder eliminar concorrentes. Não, é daquilo que criado. E criado no sentido de ter inclusão, de ter igualdade de tratamento, de ter condição de garantir todo o povo guineense do comando que guineense for colhido é colhido numa base transparente. Mas liberdade e justiça. E com dádiva. E com coisa que está a dizer. Não tem que se merecer. Não tem que oscilante. Para de facto não exigir reposição não só de verdade, mas não conquistas. O que não tem que fazer são meros que não antecipar demonstrando através de luta, através de determinação. É como a minha firma, para o guineense na UID, para conta tudo que filho de Guiné, que tudo o que acompanha, tanto no país como na diáspora, está acompanhando, está buscando, também vai impedir que uma cadeia desista. Está lembrando eles como na democracia, e número que está fazendo diferença. Então, se uma vez como não aguarda até terça-feira, hora por terça-feira, esgotado aquilo, na espera, como a nosso estudo não é bem falar, tudo nunca merece votação do povo guineense. Mas fica sabendo que não está no papel nosso para o povo guineense. E não assume na responsabilidade. Não assume na responsabilidade. Então, ninguém dentro do Guiné-Bissau que pode ter direito de pôr em causa direito do povo guineense, pode livremente, quem quer pensar comigo serve, ser legítimo representante. Não termina mesmo, para falar como fica assim, não continua daqui mesmo o do mundo. Aonde ainda? Que é que nós estudamos? Um jurista, comentador político, só sabia que tem opinião. E tem que ser ameaçado, e tem que ser sequestrado, e tem que ser agredido. Com mensagens para contar, inclusive contar alguma, depois de dar, estou aqui pelo sentido, e filmado. Para mostrar quem gosta de viver, pecador no estado de sofrimento. Não? Esse doentio é alguém doente. E precisa para nos salvar. E ao mesmo tempo nós salvamos o país. Não presidente de comissão, aliás, não coordenador de um base eleitoral, de uma região muito importante, aos 4 guinées, que quem identifica essa cabeça. Vai lá numa viatura sem matrícula, que vai apontar para ele nesse caso. Também eu ouvi como ele também e tem algumas opiniões que publicar a linha aqui. Essa que percepção que se tem de democracia. Essa que forma de convivência que se pensa como não poderia realmente criar um Estado de direito democrático. Mas pensa como uma questão sobre mim. Essa que imagem de marca desse regime. O regime pensa como e poderia realmente conseguir seus objetivos através do Pantaguinho, através de sequestraguinho, através da agressão. Mas não espera, como aqui diz no Tinguinho, como é realmente que só uma oportunidade para o Supremo Tribunal de Justiça. Essa é uma oportunidade para nós tudo. Não aplica a lei. Não aplica a lei de acordo com a maneira que está escrito, maneira que a interpretação que dá do lei. Então, se aquilo acaba acontecer, ela fica a porta de justiça, e ainda fica aberta uma única porta da política. Aquele é espaço do povo. O povo tem que ser responsabilizado pela poder. Então, me saúde o povo guineense, me garante como a minha interação com o povo guineense durante o tempo e está dando toda a segurança
de como a Guiné-Bissau nunca cada pertence a um pecador. Nunca cada pertence a um pecador. Ainda pertence sempre a esse povo. E o povo guineense nasceu e merece. Sendo livre, sendo justo e sendo soberano. Nesse gato, tudo, minha irmã, está acompanhando durante essa comunicação. Para garantir que uma civil preocupação vou ter, tanto no país como na diáspora. Mas não só para eu continuar seguro, para eu continuar firme, de maneira como papel durante tudo essa exploração nossa, que é que não limite bem de lei. Se lei apanhado, digo que tem. Mas felizmente, não é caso, a nós que está alinhado com a lei. E se uma não está alinhado com a lei, só se não precisa, os nossos direitos ficam sendo realmente respeitados. Obrigado. Até o próximo vídeo.